Dia 1. Não tenho muito a dizer sobre minha família, nem de onde venho. A falta de educação me afastou de um e o tempo me afastou do outro. Mas o dinheiro de minha família possibilitou que eu recebesse uma excelente educação, e o meu modo contemplativo de pensar permitiu organizar meus conhecimentos de forma disciplinada. Sobre este assunto, permita-me dizer que foi um prazer estudar os moralistas alemães. Não que eu tenha admiração pelo discurso daquele louco, mas sim pela forma com que minha inteligência consegue detectar as falsidades deles. Muitas vezes me chamaram a atenção pelo meu gênio difícil. Nunca tive muita imaginação e sempre fui muito cético. Minha preferência pelo pensamento científico sempre me fez avaliar os fatos de acordo com os princípios da ciência. Ou seja, não existe outra pessoa menos propensa a acreditar em superstições ou histórias fantasiosas do que eu. Acho importante mencionar isso agora para vocês não pensarem que o meu relato é o fruto de uma imaginação fértil. A descrição que faço é o retrato de uma experiência concreta que vivi, sem exageros ou devaneios. Depois de muitos anos viajando pelo exterior, embarquei em 1800 e alguma coisa no porto de Batávia, que ficava na rica e populosa ilha de Java, para uma viagem até o arquipélago de Sonda, mas fui a passeio, apenas para poder me livrar da ansiedade que me assombrava como um demônio. Era um belo navio de quase 400 toneladas, com detalhes em cobre, construído em Bombém com madeira de Malabar. Carregava algodão em rama, óleo das ilhas Laquedivas, fibra de coco, açúcar mascavo, manteiga guia, nozes de cacau e algumas caixas de ópio. A estocagem fora feita de modo desleixado, fazendo com que o navio se curvasse. O navio zarpou com uma brisa suave, e por alguns dias viajamos ao longo da costa oriental de Java, sem nenhum contratempo. Nada senão alguns encontros casuais com outras embarcações pequenas do arquipélago para onde íamos. Em certo final de tarde, apoiando o parapeito da popa do navio, vi a noroeste uma nuvem solitária muito peculiar. Ela era exuberante pela sua grandeza, riqueza de cores e por ser a primeira que vimos desde nossa saída da Batávia. Fiquei observando-a até o pôr do sol, quando ela começou a se espalhar de leste a oeste, formando uma faixa que acompanhava todo o horizonte. Em seguida, minha atenção se voltou para uma lua vermelha brilhando no céu, dando um aspecto pitoresco ao mar, o qual parecia mais transparente que o normal. Eu conseguia ver o fundo do mar. Usando uma sonda, percebi que havia uns 30 metros de profundidade. Senti uma brisa quente se formando que, aos poucos, ao chegar da noite, diminuía cada vez mais. E então, tudo ficou tranquilo. Não havia vento nem para balançar a chama que queimava na popa. O capitão nos dizia que não havia perigo. Estávamos sendo levados pela correnteza para a costa. Ele ordenou o recolhimento das velas e o lançamento da âncora. Não havia nenhum vigia designado e o restante da tripulação descansava no convés. Disse ao capitão que pressentia um vendaval, mas ele não se importou. Ignorou-me, sem dar resposta alguma. Desci para minha cabine. Estava preocupado e não conseguia dormir. À meia-noite, subi ao convés. Ao pisar no último degrau do tombadilho, ouvi um som zunindo. Não sabia de onde vinha e sentia a embarcação tremendo. De repente, uma camada enorme de espuma vinda do mar cobriu todo o convés de proa a popa. A fúria do vendaval mostrou que o navio era seguro, mas estava inteiramente inundado, com mastros quebrados, com suas partes caídas no mar. E, enfim, a tempestade terminou e o barco se aprumou. Não sei explicar ao certo que milagre nos salvou. Acordei assustado, pensando que pudéssemos estar na zona de rebentação do litoral. Ouvi a voz de um senhor sueco que havia embarcado conosco. Chamei por ele com todas as minhas forças e, um tempo depois, ele chegou cambaleando na popa. Nós éramos os únicos sobreviventes. Todos os outros que estavam no convés haviam sido levados para o mar. Os que estavam nas cabines devem ter morrido afogados. Não tínhamos muito o que fazer para salvar o barco. Estávamos paralisados, com medo da embarcação afundar. A corda da âncora se rompeu e o navio estava sendo velozmente arrastado para o mar, para uma região de ondas mais altas. O barco tinha sofrido prejuízos consideráveis, com a popa bastante danificada, mas as bombas de água ainda funcionavam e o lastro mantinha o navio estável.
A parte mais forte da tempestade já havia passado. Já não sentíamos tanto medo, mas temíamos a chegada de alguma onda maior, o que parecia não ocorrer. Permanecemos assim por 5 dias. Comíamos apenas um pouco de açúcar mascavo que encontramos na proa. Nos 4 primeiros dias, seguíamos de sudeste para o sul, acompanhando a costa da Austrália. No 5º dia, a temperatura caiu muito. Houve um frio extremo, embora o vento estivesse na direção norte. O sol nasceu amarelo e fraco, logo acima do horizonte. No céu, nenhuma nuvem era vista, mas o vento soprava em crises interminentes. Devia ser próximo ao meio-dia quando o sol novamente chamou nossa atenção. Seus raios ficaram sombrios, como se estivessem se apagando inexplicavelmente. Víamos apenas um anel prateado turvo quando, por fim, sumiu no fim do oceano. Ainda esperávamos pelo 6º dia, que ainda não havia chegado para mim e para o sueco não chegaria. Repentinamente, fez-se uma escuridão tão densa que não se enxergava mais nada a 15 metros de distância. Tudo ficou muito escuro e não havia nem mais o brilho do mar para nos iluminar. Embora ainda houvesse tempestade, percebi que não havia mais tantas ondas e espuma. Tudo ficou terrivelmente negro, assombrando silenciosamente a minha alma e a do sueco. Ficamos segurando no mastro e observando o imenso oceano que nos cercava. Perdemos a noção de tempo e espaço. Cada momento parecia ser o último. Cada vagalhão parecia que iria nos esmagar. Não sei como não fomos levados pelas ondas. O sueco comentou comigo sobre a leveza de nossa carga e a qualidade do navio, mas eu não parava de pensar na perda de minha esperança. Já estava preparado para a morte, que pensava vir em questão de minutos, a cada metro que avançávamos no mar, e as ondas ficavam cada vez mais fúnebres e assustadoras. Ficávamos ofegantes enquanto o barco nos levava à altura de albatrozes e, repentinamente, nos afundava velozmente um inferno aquático. E em uma dessas vezes que o barco nos levou ao fundo do Vale da Onda, o sueco gritou em meus ouvidos: Olha lá, Senhor Todo-Poderoso! Olha lá, olha lá! Enquanto ele berrava, vi o brilho de uma sombria luz vermelha que refletia em nosso convés. Olhei para cima e vi algo tão incrível que senti congelar o sangue das minhas veias. Bem alto, acima de nós, flutuava um navio gigantesco de umas 4.000 toneladas. Embora estivesse na crista de uma onda 100 vezes maior do que nossa embarcação, deveria ser maior do que qualquer outro barco da Marinha ou da Companhia das Índias. Seu casco era completamente preto, sem os entalhes que geralmente observávamos nos navios. Havia uma fileira de canhões de bronze que se projetavam nas portinholas abertas. Mas o que mais me deixou horrorizado e atordoado foi que ele navegava sobre um mar sobrenatural, nas garras de um furacão gigantesco. Inicialmente, só vimos a proa, enquanto ele subia lentamente e deixava para trás toda a escuridão de um abismo. Em um momento de terror, ele estacionou sobre o ápice de uma crista e então caiu. Naquele momento, não sei como pude me controlar. Fui cambaleando até a popa, onde me agarrei ao navio, que começava a afundar. O choque daquela outra embarcação de maior tamanho atingiu uma parte submersa de nosso navio e fui arremessado até a estranha nau, aterrissando em um cordame. A misteriosa embarcação, então, virou para outra direção e prosseguiu seu caminho. Talvez graças à confusão que acabara de ocorrer, percebi que a tripulação não havia notado minha presença. Com uma certa dificuldade, caminhei escondido até a escotilha principal, que estava parcialmente aberta. Assim, pude me esconder no porão de carga. Não sei explicar o porquê de eu ter feito isso. Acho que o temor de ver os marinheiros pela primeira vez me fez procurar um local para me esconder. Eu não estava disposto a confiar naquelas pessoas. Achei melhor me esconder no porão, arrancando algumas pranchas do chão para me fazer um abrigo entre as vigas gigantescas daquele navio. Assim que acabei de construir meu abrigo, ouvi passos no porão e fui me esconder. O homem passou lentamente ao lado do meu esconderijo. Não consegui ver seu rosto, mas consegui ver que, de forma geral, parecia ser uma pessoa de idade avançada e com alguma doença. Tinha um andar de um idoso com problemas no joelho. Ele falava baixo consigo mesmo, em um idioma que não compreendia. Andou num canto do barco e lia instrumentos e mapas que eu desconhecia. Seu comportamento era uma mescla da rabugice de um velho e da austeridade de um deus. Depois de um tempo, ele subiu ao convés e não o vi mais.
Comecei a sentir algo que não consigo descrever. Já faz muito tempo que andei pela primeira vez no convés desse navio assombrado. A tripulação parecia estar em um transe meditativo que eu não conseguia compreender. Eles passavam por mim e não me notavam. Percebi que não precisava mais me esconder, porque aquelas pessoas não podiam me ver. Passei em frente aos olhos do imediato, entrei na cabine privada do capitão, de onde tirei o material que uso para escrever essas palavras. E assim, de tempos em tempos, darei continuidade a este diário. Sei que talvez não tenha oportunidade de mostrá-lo ao mundo, mas não posso deixar de tentar. No último momento, colocarei este manuscrito em uma garrafa e a lançarei ao mar. Dia 2. Por um momento, fiquei imaginando se este navio também não estaria desgovernado. Subi ao convés e deitei em um bote. Pensando em meu destino insólito, pincelei a palavra descoberta em uma vela que agora está içada no navio. Observando o barco mais atentamente, percebi que, embora tivesse um bom armamento, aquele não era um navio de guerra. Toda a construção e equipamento sugerem isso, mas o que ele é de verdade é impossível de saber. Seu tamanho, seu conjunto gigantesco de velas, sua proa simples, sua popa antiquada, tudo me parece familiar. Tudo mesclado às sombras das minhas lembranças e de histórias estrangeiras antigas que eu ouvia falar. Dia 3. Reparei no madeiramento deste navio. O material não me é estranho. Tem algo neste tipo de madeira que me parece impróprio para uma embarcação. É feito de algo poroso, que poderia ser facilmente consumido por insetos ou apodrecer rapidamente. Pode parecer estranho, mas a madeira parecia de um carvalho espanhol, expandido por algum processo artificial. Com o que eu acabei de dizer, recordo-me de um navegador holandês que dizia: é tão certo que há um mar onde o navio aumenta de volume como o corpo vivo de um marinheiro. Dia 4. Há mais ou menos 1 hora atrás, resolvi ir vagar novamente entre os tripulantes do navio. Continuavam não me dando atenção, mesmo quando eu parava na frente deles. Simplesmente, eles não se davam conta de minha presença. Assim como aquele homem que apareceu no porão, todos eles pareciam ter idade avançada. Tinham joelhos que tremiam por alguma doença, ombros curvados, peles enrugadas, vozes baixas e trêmulas, olhos opacos e cabelos grisalhos que mal se moviam sob o vento. Ao redor deles, havia instrumentos que eu desconhecia, mas me pareciam obsoletos. Dia 5. Há algum tempo atrás, uma vela foi içada. O navio estava sendo arrastado pelo vento, avançando rapidamente para o sul, com todas as suas velas esfarrapadas sendo usadas. Elas eram feitas de panos que pareciam largados e balançavam as vergas, as quais se prendiam nos mastros de uma forma apavorante que você nem pode imaginar. Saí do convés onde eu quase não conseguia ficar de pé, embora a tripulação não parecesse ter problemas com o chacoalhar do navio. Parecia um milagre para mim que aquela embarcação não fosse engolida de uma vez para sempre. Parecíamos condenados a navegar infinitamente por toda a eternidade sem nunca mergulhar em um abismo. Haviam ondas 1000 vezes maiores do que a que eu já tinha visto, mas mesmo assim, planávamos com a agilidade de uma gaivota. As águas se erguiam sobre nós como demônios que vinham das profundezas, mas como se não pudessem nos fazer mal algum. Atribuo nossa salvação à única causa natural que me fazia sentido. Suponho que o barco esteja sendo levado por alguma corrente forte ou por uma ressaca no meio do mar. Dia 6. Fui até a cabine do capitão e fiquei cara a cara com ele, mas ele não me deu atenção como era de se esperar. Seu rosto não parecia humano e senti um certo espanto ao encará-lo. Tinha uma altura próxima à minha, cerca de 1,70 m. Tinha um corpo normal, nem robusto, nem franzino. Mas o que mais me chamou a atenção em seu rosto foi sua velhice. Tão profundo, maravilhoso e extremo. Algo indescritível. Seu rosto, embora pouco enrugado, trazia as marcas da idade. Seus cabelos grisalhos eram um registro de sua vida. Seus olhos cinzentos profetizavam o futuro. No chão de sua cabine, haviam vários livros com fechos de ferro, instrumentos científicos enferrujados e mapas que pareciam obsoletos. O capitão apoiava sua cabeça com as mãos e se concentrava em um documento que parecia uma procuração assinada por um monarca. Ele murmurava consigo, como fazia aquele marinheiro que desceu ao porão logo quando cheguei neste navio. Uma fala rabugenta de algum idioma desconhecido. Embora estivesse ao meu lado,
Sua voz parecia de uma pessoa que estava a 1 quilômetro de distância de mim. Dia 7. O navio e tudo o que havia nele pareciam muito antigos. Os marinheiros se movimentavam deslizando como fantasmas enterrados há séculos. Seus olhares eram ansiosos e apreensivos. Quando seus vultos cruzavam meu caminho, em frente às lanternas de batalha, senti algo estranho. Uma sensação desconhecida até para mim, que fui negociante de antiguidades. Dia 8. Quando olho ao redor, me envergonho do que sentia quando aqui cheguei. Estava amedrontado com a tempestade que me trouxera até aqui, horrorizado com a guerra entre o vento e o oceano. Tudo o que há ao redor do navio são as trevas da noite e o caos de água sem espuma. Consigo enxergar o que há até 1 légua de distância do barco. Algumas geleiras podem ser vistas próximas ao horizonte, formando como se fosse uma muralha do universo. Dia 9. Como imaginava, o navio seguia uma corrente, se é que posso chamar assim essa maré que uiva e grita pelo gelo branco, levando-nos para o sul em alta velocidade, como se fôssemos levados para uma catarata. Dia 10. É impossível explicar os horrores de minhas sensações, embora a curiosidade de penetrar nesses misteriosos lugares seja maior do que meu desespero, e esse sentimento alivia o meu medo da morte. Estávamos indo em direção a algo revelador, algum segredo que não poderá ser revelado, cuja descoberta será nossa destruição. Talvez essa corrente nos leve para o Polo Sul. Pode parecer improvável, mas tudo me leva a crer. Dia 11. Vejo que os marinheiros agora estão inquietos e amedrontados. Há uma expressão em seus semblantes que parece mais o desejo da esperança do que a indiferença do desespero. Enquanto isso, o vento sopra na popa e, como temos velas enormes presas aos mastros, o navio às vezes flutua sem tocar o mar. Horror dos horrores! O gelo se abre nos 2 lados do navio e começamos a girar em círculos dentro de um auditório gigantesco, cujas paredes altas se perdem na escuridão e na distância. Há pouco tempo de sobra para pensar em meu destino. O círculo diminui, estamos sendo puxados por um redemoinho, em meio aos rugidos e urros do oceano da tempestade. O navio treme e, meu Deus, afundando.